Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, a sua fonte de informações sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. Nessa edição você vai ver em destaque: deputados cobram cumprimento de normas sobre descarte adequado de medicamentos. Advogado presta contas de trabalho como membro do Conselho Nacional de Justiça. Jovens profissionais do direito recebem homenagem da Assembleia. Na primeira sessão ordinária da semana, os deputados receberam o advogado Luiz Cláudio Alemã, ex-membro do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O repórter Edu Copernic esteve em plenário e conta os detalhes. A sessão desta segunda-feira da Assembleia recebeu o advogado Luiz Cláudio Alemã. Ele veio falar sobre o período de 2 anos em que esteve no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o segundo órgão na hierarquia da justiça do país. A oportunidade que me foi conferida pela mesa diretora da Assembleia de vir prestar contas desse mandato me garante mostrar para o povo capixaba o trabalho que foi desenvolvido, um trabalho sério, um trabalho de responsabilidade. O final desse trabalho está hoje numa coletânea organizada por mim, entre outras pessoas. Eu fui um dos organizadores, onde eu trato da ouvidoria, das ouvidorias e da lei de acesso à informação. Uma lei muito fundamental, muito importante para a sociedade brasileira. A deputada Luzia Toledo chamou a atenção para uma campanha contra a violência familiar e doméstica que começa nesta segunda-feira, dia 20. Com referência à violência doméstica e familiar e o feminicídio, nós não podemos parar. Essa campanha é uma campanha minha, uma campanha sua, é uma campanha de quem está nos vendo nesse momento através da nossa TV Assembleia. Eu hoje fiz esse pedido em praça pública, né? Hoje foi a 9º abril, a 9ª semana de busca, né? De busca pelo Tribunal de Justiça, exatamente desse chamado da sociedade, né? A paz em casa. E foi encaminhado à Comissão de Justiça o projeto de decreto do deputado Nunes, que concede o título de cidadão espírito-santense ao ex-presidente Lula. Voltamos ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Edu. Medicamentos são feitos para combater doenças, mas se forem ingeridos incorretamente ou descartados em desacordo com os padrões indicados, podem se transformar em um grave problema. O tema esteve em pauta no Legislativo. O descarte inadequado de medicamentos foi o tema de destaque na reunião da Comissão de Política sobre Drogas. A advogada Clenir Avanza explicou que o assunto é contemplado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas na prática a lei não foi implementada. O governo brasileiro deveria promover o descarte de medicamento e até hoje não tomou nenhuma iniciativa, porque essa é uma política nacional. Então o descarte continua acontecendo de forma inadequada, poluindo os rios, meio ambiente, alimentos, e é um grande risco à vida humana. A advogada ressaltou a necessidade de cumprimento da legislação. Assim como é feito o descarte de pneus, de pilhas, o medicamento precisa ser descartado de forma correta. E esse descarte depende da logística reversa, né? Como ele vai ser descartado na natureza? Ele não pode ser descartado junto com o lixo comum. E aí nós temos que fazer uma ressalva. A responsabilidade do descarte incorreto não pode ficar na conta do cidadão, da sociedade civil. Não é ausência de educação, e sim a falta de uma modalidade específica, como se fazer isso. Ninguém diz para o cidadão comum como ele deve descartar o medicamento. Um outro fator é o não fracionamento de medicamentos. Por exemplo, se você compra medicamentos a mais que não foram receitados, o que você fará com esse medicamento que sobra? Eles são inservíveis, você não vai poder reutilizá-los. E aí nós temos a lei também de fracionamento de medicamentos, e que também não é cumprida nesse país. O que precisamos perceber é que nós temos todas as leis necessárias para que esse país respeite a vida.
O que nós não temos nesse país é o cumprimento dessa legislação. A Comissão de Política sobre Drogas acolheu a sugestão da convidada para a elaboração de projeto de lei que trate do descarte adequado dos medicamentos no Estado. Nós vamos estar sentando com o fórum, juntamente com o setor jurídico aqui da comissão, juntamente com a Procuradoria também, para saber o que é constitucional, o que não é inconstitucional, para estar construindo juntos essa proposta e assim oferecer para o Estado do Espírito Santo alguma regulamentação que possa inibir. Porque hoje nós sabemos que as drogas, os medicamentos são descartados de qualquer jeito. Isso é muito complicado. Então, a comissão entendeu que esse descarte é um assunto que realmente está dentro dessa comissão e a gente precisa fazer os encaminhamentos necessários. Vamos a um breve intervalo. No próximo bloco, voltamos com notícias sobre a atuação parlamentar. O Jornal Panorama está de volta e fala sobre a instituição de um programa de estímulo à cidadania fiscal. Esse é o foco da indicação do deputado Dr. Hércules, feita ao governador do estado. O parlamentar detalha o objetivo da iniciativa. Esse programa é fazer com que o cidadão exija a nota de serviço ou de compra de mercadoria para que ele tenha a consciência de que quando ele exige a nota, está exigindo um direito seu. E o comerciante ou o prestador de serviço tem que, naturalmente, pagar imposto sobre isso. São Paulo, já existe a nota paulista há muitos anos. A cultura do povo de São Paulo hoje já até fala assim, você quer a nota paulista ou não quer? A gente fala, quero. Porque é exercício da cidadania. Quando você exige a nota, você está pagando imposto. Esse imposto é importante que ele será revestido em seu próprio benefício. Ou seja, na compra de medicamentos, na prestação de serviços médicos hospitalares, enfim, no transporte coletivo, enfim, de todo tipo de serviço, esse imposto vai naturalmente ser revestido em benefício para você. Então, essa consciência tributária que nós estamos tentando incutir na cabeça do governo, especialmente, que nós não podemos criar isso por lei, mas o governo pode. O que nós queremos? Mostrar para o governo a importância disso. Então, a Serra já adotou a nota agora. Por que o Estado ainda não fez isso? Apesar de tantos e tantos anos a gente vem pedindo isso aqui, inclusive copiado de São Paulo, isso não é novidade, isso São Paulo está na frente, tem arrecadação muito alta também, apesar da população ser muito maior, mas nós podemos, com a nossa população, ter uma arrecadação proporcional. Exige a nota de mercadoria que você compra ou de serviço que você compra. Termo de compromisso ambiental assinado entre Ministério Público, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, IEMA e as empresas Vale e ArcelorMittal Tubarão foi destaque em pronunciamento na Assembleia. Quem fala sobre o acordo é o deputado Sérgio Majeski. Esse termo, na verdade, é mais uma forma de enganar a sociedade. Por quê? Algo semelhante já foi assinado lá em 2007 e não teve resultado absolutamente nenhum. Por quê? Porque não se impõem condicionantes ou punição em cima de determinados termos. Então, passa a ser uma carta de boa intenção, um acordo de cavalheiro, e não algo efetivo que daqui a pouco você possa conseguir notar que isso está trazendo benefícios para toda a sociedade. O que deveria estar sendo assinado, e isso com a participação dos movimentos ambientais, das associações de moradores de toda a região da Grande Vitória, com uma ampla participação popular, é um acordo com condicionantes. Caso não sejam cumpridos, que o licenciamento seja cassado dessas empresas, enfim, que haja algum tipo de punição. Solenidade presta homenagem a jovens advogados e debate dificuldades vivenciadas pelos profissionais em início de carreira. Os desafios enfrentados pelas novas gerações de advogados no Espírito Santo foram discutidos durante sessão solene da Assembleia Legislativa. Essa advogada criminalista citou os principais obstáculos encontrados no início da carreira.
Desde o momento em que nos apresentamos como criminalistas, diante de uma sociedade que imprime tal advogado como uma extensão do réu, e assim enfrentamos inúmeros abusos de autoridades por parte de delegados, policiais, promotores, juízes, e de mais a mais, estamos em uma sociedade que consome, sedenta, a imprensa que idolatra a ideia do encarceramento em massa. O advogado e vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos, comenta os reflexos gerados com a entrada no mercado de trabalho anualmente de grande número de profissionais. O Estado do Espírito Santo, o município de Vitória, os outros municípios não cresceram tanto para ter esse número gigantesco de advogados entrando no mercado de trabalho. Quando eu tirei minha carteira da ordem de advogado, eu virava advogado tendo a carteira. Já saía, já conseguia cliente, já começava a advogar. Hoje, a maior dificuldade da advocacia é você ser advogado, porque você ter a carteira de advogado não quer dizer que você é advogado, porque muitos não conseguem clientes, Vinícius, não conseguem clientes. Então, você ser advogado hoje praticamente é você ter clientes, não ter a carteira de advogado. Na mensagem direcionada aos colegas de profissão, o presidente da Associação dos Jovens Advogados do Espírito Santo citou o jurista Sobral Pinto, ferrenho defensor dos direitos humanos, especialmente durante as ditaduras do Estado Novo e a militar. Que a mensagem para o jovem, que a mensagem para a sociedade efetiva que ele poderia deixar é que nós não nos deixemos calar pela força, porque a nossa força é a força da palavra, é a força do argumento, é a força do convencimento. Nós não podemos entrar como operadores do direito nessa onda que tem colocado a sociedade em nervos acirrados a ponto de quem pensa a política, o futebol, a religião ou sei lá o que de um jeito, não consegue conversar com quem pensa político, futebol, religião de outro jeito. A sessão solene foi proposta pelo deputado Marcelo Santos para comemorar os 10 anos de existência da Associação dos Jovens Advogados do Espírito Santo. É muito estimulante que cada vez mais pessoas estejam tendo oportunidade de fazer um curso superior, que dirá um curso tão desejado como o curso de Direito. No entanto, é imprescindível pensarmos na qualidade de ensino, nas condições de trabalho do jovem advogado, na saturação do mercado e na possibilidade que este recém-formado terá a partir da conclusão do seu curso. Respeito, garantia de prerrogativas, inserção no mercado, piso salarial digno e muito mais são os desafios desses aguerridos jovens profissionais. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Nas redes sociais e no site da casa você confere mais notícias sobre as atividades legislativas. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.